Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos começar, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos guie em tudo aquilo que nós vamos ensinar, que nós vamos falar e que nos ajude a pôr em prática a palavra de Deus em nossa vida. Nessa aula de hoje, eu gostaria, primeiramente, de estar pedindo desculpa a todos vocês que estiveram aí esperando. Por esses dias nós tivemos um problema sério no nosso website e até arrumar tudo, até estar colocando tudo em ordem, demorou um pouquinho. Mas agora já está aberto a todos vocês que quiserem se inscrever no curso. Agora, vocês que estavam tendo dificuldades antes de entrar e de estar ali se inscrevendo no curso, agora já está, o website já está correndo tudo em ordem, né? Então você que quer entrar para se inscrever no conteúdo exclusivo para os assinantes do curso, o site é www.cursobiblicoonline.com, ok? www.cursobiblicoonline.com. Ali você pode fazer a sua inscrição, faz o seu login e aí você terá acesso exclusivo a todo o conteúdo exclusivo do curso, ok? Nós temos ali já o livro inteiro de Apocalipse, que foi a aula que nós, quando nós começamos o curso, nós estudamos o livro inteiro de Apocalipse. Nós explicamos que foi o porquê que nós estudamos o livro do Apocalipse primeiro, e então para depois começar os evangelhos. Bom, agora nós vamos começar os evangelhos também, mas é só para o conteúdo exclusivo, ok? Nós iremos dar uma introdução ali sobre o Novo Testamento, uma pequena introdução, para depois começarmos no Evangelho segundo São Mateus, ok? Então você que quiser ter acesso exclusivo a este curso, nós vamos estudar toda a Bíblia, estudando livro por livro, versículo por versículo, e como eu já disse, nesse estudo nós estaremos pondo ali toda a teologia sistemática, a teologia bíblica e a dogmática também, juntamente no estudo bíblico, ok? Então, se você quiser inscrever, você entre no site e ali você vai pagar uma taxa de $25 mensais para ter acesso a este curso, ok? E nesta aula de hoje é uma aula aberta para o público, por isso é uma aula menor, uma aula mais compactada, para vocês que querem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ok? Então, primeiramente, desculpe a vocês por esse tempo de espera, mas o website já está funcionando normalmente agora, ok? Então vamos lá. Bom, o assunto que nós vamos trazer hoje é a respeito de alguma dúvida a respeito da doutrina da ressurreição da carne. E no credo apostólico nós dizemos que nós cremos na ressurreição da carne, né? Quando nós estivemos estudando lá os evangelhos e as cartas paulinas, as cartas gerais, que falam sobre a ressurreição, nós estaremos ali dando como se fala, um estudo mais profundo sobre o assunto, né? Nós estaremos falando mais profundamente sobre o assunto da ressurreição. Aqui eu quero dar somente uma pincelada sobre um argumento racional sobre a ressurreição da carne. Esse argumento ele foi exposto pelos pais da igreja, e um deles, Atenágoras, né, ele era filósofo, se converteu ao cristianismo, e ele dá ele faz um argumento muito perfeito a respeito da ressurreição da carne. Então, o primeiro, nós temos que entender um pouco sobre a antropologia do homem, a antropologia bíblica, do que o homem é formado, né? O homem não é um ser simplesmente de corpo, e nem só alma, e também não só espírito, né? Nós vemos, por um exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9, onde diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então veja que aqui João
na visão que ele tem do céu, ele não diz, eu vi as pessoas que tinham sido mortas, ou os homens que tinham sido mortos, os seres humanos que tinham sido mortos, mas ele diz, as almas dos que tinham sido mortos. Então, não está falando de uma pessoa completa, está falando da alma da pessoa. Ao mesmo tempo, como quando nós abrimos no livro na carta aos Hebreus, você veja que no capítulo 3, no versículo 17 de Hebreus, o escritor diz assim: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres, ou os corpos, caíram no deserto? Então, eles pecaram e os seus corpos caíram no deserto. Não falam eles caíram no deserto, ou eles morreram, diz sobre os corpos deles. Então, nós vemos que a constituição do homem, assim como diria um dos pais da igreja também, Teófilo de Antioquia, ele dizia, o homem, para ser completo, ele não pode ser só o corpo ou só a alma, mas ele tem que ser, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito, Aí nós vemos que há no meio cristão uma certa diferença de pensamentos. Uns são chamados de dicotonistas, aqueles que acreditam que só existe corpo e alma, e espírito é um outro modo de se chamar a alma. E há os tricótonos, que são os que acreditam em espírito, alma e corpo. Bom, nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque seria assunto sobre antropologia, e não é esse assunto que nós estamos tratando aqui. Mas, de qualquer forma, o homem ele é composto de uma parte espiritual e de uma parte material, corpo, ok? Então, o Teófilo de Antioquia, ele dizia, o homem para ser completo, ele precisa estar, tanto a sua parte espiritual como a sua parte material tem que estar juntas. Essa é a formação do homem. E Deus formou o homem com a sua mão, do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e o homem se tornou alma vivente. Ok? Então, o homem, o ser humano, para ser completo, ele tem que ser composto desses três elementos, ou conforme os dicótonos dos dois elementos, a parte espiritual e a parte corporal. Espírito, alma e corpo, como diz o apóstolo Paulo. Esse é o homem completo. Então, por isso que João diz que ele viu as almas, e aqui está dizendo os corpos daqueles que caíram no deserto. Então, nós costumamos dizer, o corpo da pessoa, Maria, quando ela recebe a mensagem do anjo, que ela canta ao Senhor, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então você vê que, aliás, está falando sobre a sua alma, minha alma, não está dizendo eu. Eu engrandeço ao Senhor, eu regozijo no Senhor, não, minha alma e o meu espírito. Então, nós nunca seremos completos, ser humano completo, homem completo, se não estivermos falando diretamente disso, espírito, alma e corpo. Nós seremos ou só alma, ou o corpo de uma pessoa, ou a alma de uma pessoa, ou o espírito de uma pessoa, não a pessoa em si, a pessoa completa. Então, o Atenágoras, quando ele faz o seu argumento racional sobre esta coisa, ele diz sobre este assunto da ressurreição, ele escreve um livro inteiro sobre a ressurreição. Ele diz o seguinte, se há uma harmonia, no argumento dele ele diz o seguinte, se há uma harmonia entre essas coisas, o espírito e a alma são eternos. Então o corpo não pode simplesmente desaparecer e morrer e ficar morto para sempre. É necessário que o corpo ressuscite para que seja completo, para quando o homem for julgado, e para quando ele for receber o seu galardão, quando ele for receber a vida eterna, o homem vai receber a vida eterna. Não a alma do homem ou o espírito do homem, o homem completo. Espírito, alma e corpo. Então, por isso, é necessário que o corpo ressuscite. E isso é um argumento racional de Atenágoras. Quando nós, como eu já disse, quando nós estivermos estudando ali as cartas paulinas e os evangelhos, vamos falar bem mais profundamente sobre o tema da ressurreição. Mas só uma pincelada de um argumento racional de um homem que foi filósofo e depois se tornou cristão. Pela razão, é necessário
que o corpo ressuscite. Porque senão o homem fica incompleto, ele não pode ser chamado homem, pode ser chamado de alma do homem, ou espírito do homem, mas não o homem completo. Então, para que o homem seja completo, quando ele for julgado diante de Deus, chega diante de Deus, ele é julgado e vai receber a vida eterna, ou a condenação eterna. Aí diz, e todos aqueles, como diz no livro do Apocalipse, e todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, foram jogados no lago de fogo e enxofre. Aí já não diz, e todas as almas daqueles, aí diz, e todos aqueles, porque neste momento estará o corpo e a alma estarão juntos, e aí eles serão lançados, aí será o homem completo, jogado no fogo eterno, ou recebendo a vida eterna. Então, racionalmente, é necessário que o corpo ressuscite para que o homem seja completo, e para que o homem receba de Deus completamente a vida eterna. Não só a alma do homem, mas o homem, os salvos. Para o homem completo no modo como Deus o criou. Deus não o criou só alma, nem só corpo, nem só espírito. Ele criou o homem tridimensional, ou segundo os dicótonos, de alma e corpo. Então, o que acontece? Aí nós, para termos a nossa recompensa e viver com Deus eternamente, é necessariamente que o corpo ressuscite da terra, da onde foi morto, e que o corpo venha a estar junto com a alma no final dos tempos, na volta do nosso Senhor, né? Atenágoras depois ele faz uma grande, ele põe minuciosamente, ele põe em detalhes a respeito daqueles que morreram no mar, que foram comidos por peixes, ou que foram comidos por feras, ou que mesmo foram comidos em rituais satânicos. Ele fala e como esse corpo ressuscitará. Então ele põe ali em detalhes, mas isso nós estaremos estudando lá no conteúdo exclusivo do nosso site, ok? Mas a questão é essa: o corpo necessariamente tem que ressuscitar para que o homem completo receba de Deus tanto a vida eterna, o seu galardão, como a danação eterna, ok? Então por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui com esse pequeno comentário de Atenágoras sobre a ressurreição, esse argumento de que o corpo necessariamente tem que ressuscitar, porque a alma já é eterna. É eterna não no sentido de que ela nasceu, que ela sempre existiu, ela é eterna depois que ela nasceu, né? Ou seja, a alma é imortal, não eterna. Seria o termo mais correto, a alma é imortal. Então o corpo necessariamente tem que se revestir de imortalidade para que o homem seja completo, ok? Então, eu quero agradecer a todos a paciência de vocês por esperar esses tempos, e já temos aí aberto o nosso curso, ok? E que Deus abençoe a todos vocês nessa semana, e que nós possamos estar assim, então, cada vez juntos ali, ou aqui também, nesses pequenos espaços, nesses pequenos minutos, falando sobre algum assunto interessante e de importância para todos nós, ok? Que Deus abençoe a todos e só lhe dê glória.